Este é o meu mapa conceitual e eu vou estar falando sobre as características dos agentes antiadrenérgicos, que também pode ser chamado de agonistas parciais ou antagonistas. Esses agonistas parciais se ligam parcialmente ao receptor e esta ligação parcial que esses antiadrenérgicos fazem com o receptor impossibilita a adrenalina ou a noradrenalina de se ligarem. Com isso, acaba que promovendo o antagonismo. E este receptor, ele não fica disponível para estabelecer a ligação com a adrenalina. Esses agentes antiadrenérgicos, eles são fármacos que inibem seletivamente a resposta do estímulo simpático. E essas respostas do estímulo simpático, ela seria promovida ou ativada a partir do momento em que a noradrenalina ou a norepinefrina se ligasse ao receptor específico. Esses fármacos antiadrenérgicos, ele consistem em tratar a hipotensão, arritmia, doenças vascular periférica e angina pectoris. Eles também vão atuar, bloqueando o sistema nervoso central, promovendo benefícios e também promovendo efeitos colaterais, como, por exemplo, a hipotensão postural, sedação ou depressão, aumento da motilidade do trato gástrico-intestinal, justamente por existir receptor antiadrenérgico na musculatura lisa do TGI. Então, quando acontece o antagonismo, ele acaba levando sem querer esse aumento da motilidade. E também ainda pode provocar, ou seja, acontecer diarreia, devido ao aumento do trânsito do TGI. Também, como um efeito colateral, pode haver o comprometimento da capacidade de ejaculação, o aumento do volume sanguíneo, como também a retenção de íons de sódio, que vai aí alterar os níveis da pressão. Aqui eu tenho a classificação dos antagonistas beta, que ele parte do protótipo da noradrenalina, ou seja, são análogos estruturais da noradrenalina, que basicamente ele vai atuar no bloqueio de ações das catecolaminas endógenas e exógenas. Os análogos da classificação dos antagonistas, os análogos do antagonista beta, como a dopamina, a adrenalina e a noradrenalina, possuem na sua estrutura um anel catecol e um grupo amina. Esses análogos dos antagonistas beta, eles foram sintetizados basicamente através de mudanças estruturais, certo? Do protótipo, que partiu do protótipo noradrenalina, e com essas possíveis modificações estrutural, foi a partir daí que foi encontrado agentes
que tinha afinidade diferente a depender do receptor que eles se ligassem. A partir das mudanças estruturais, foi encontrado agentes seletivos para o tipo específico de receptor. Ou seja, foi encontrado fármacos que agiam especificamente em receptor beta 1, receptores beta 2 ou em receptor alfa. Os antagonistas seletivos de receptor beta 1, eles conseguem bloquear a maioria das ações tanto da epinefrina quanto da norepinefrina no coração, causando, por exemplo, a nível de bloqueio de beta 1, todas as vezes que esse agente se liga ao receptor beta 1, ele acaba diminuindo a frequência cardíaca e a força de contração do coração. Eu também posso ter outros efeitos a nível de receptor de beta 2, que é o bloqueio da estimulação simpática da renina, substâncias relacionadas com a questão do controle renal. Como se dá a classificação dos antagonistas beta? Basicamente, a gente classifica esses antagonistas beta em duas diferenças estruturais básicas, que são elas aril-etanolaminas e ariloxpropanolaminas. As aril-etanolaminas, ela possui na sua estrutura a presença de um grupamento amina, que é o NH, que vai estar ligado a 2 carbono e ainda possui um grupamento aromático. Temos como exemplo clássico das aril-etanolaminas o dicloro isoproterenol e o pronetalol. Já para ariloxpropanolaminas, nós temos como exemplo clássico o propanalol, o nadalol, praquitolol, metoprolol e o 4-hidroxipropanalol. Elas também são classificadas pela presença de um grupamento amina e por possuir uma cadeia com 3 átomos de carbono. Ainda nessa classificação, diferente da classificação anterior, a gente não tem uma cadeia hidrocarbônica que separando a amina do anel aromático. A gente, na verdade, temos uma cadeia éter que gera um composto oxi. E nos 5 agentes apresentados, nós temos um átomo de oxigênio separando quem? O anel aromático da cadeia carbônica, que chega no grupamento amina. E também possui o anel aromático. A única diferença da aril-etanolaminas para ariloxpropanolaminas é a classificação que elas possuem um grupamento éter. A única diferença para as duas classificações é que a aril-etanolaminas não possui um grupamento éter. Quais características nas mudanças na estrutura que eu posso fazer nestes 2
agentes. Apesar, né, dos antagonistas terem característica estrutural semelhantes aos beta-agonistas, olhe que eu estou dizendo que eles possuem semelhanças e não que são iguais. Então, apesar deles serem semelhantes ao beta-agonista, o anel catecol pode ser substituído sem perder a sua atividade antagônica. E também a hidroxila, né, o OH, ela que não está presente, ela também pode ser substituída por átomos de cloro ou anel fenil. Ainda para as minhas mudanças nos antagonistas beta, eu posso estabelecer para a réia de substituição, promovendo uma diminuição na atividade de bloqueio beta, na parte da amina do agente antagonista. Porém, quando eu tenho essas duas substituições neste grupo amina, eu acabo diminuindo a atividade desse agente antagonista. Sendo que eu só consigo ter duas substituições se acontecer de essa substituição ela ser ou no grupamento fenil-etil, né, ou no hidroxifenil-etil. E também pode ser por metoxifenil-etil. Também é importante saber que essa amina presente na estrutura do meu antagonista seja no máximo uma amina secundária, né? E outras mudanças também que eu posso estar fazendo aí, geralmente são nos grupos alquil volumoso, que nós temos, por exemplo, o terquibutil, temos aqui a sua estrutura, e também o isopropil, que também temos aqui a sua estrutura. Ainda referente a essas características na mudança na estrutura, eu tenho a cadeia lateral, que está entre meu grupamento amina e o anel aromático. Ela é essencial para que o meu antagonista ele tenha atividade, e essa cadeia lateral tem que ser 2 átomos de carbono. A gente pode também ter a incorporação do grupo OCH2 na molécula, na cadeia lateral, e ter agentes bloqueadores beta. Ainda podemos ter beta 1 seletivo ou antagonistas beta 1 seletivos para receptor beta 1. Se eu também adicionar na estrutura do meu antagonista substituintes no meu anel aromático, lembrando que esses substituintes, para eles serem seletivos, para beta 1, eles têm que ser adicionados na posição para. E são exemplos desses substituintes, 4-hidroxipropanalol e o praquitolol. Outro ponto relacionado com a réia desses antagonistas é a questão do estereoisomerismo, ou seja, configurações para estes agentes
que possui configuração ativa S no seu carbono quiral e, entre outras, mudanças que pode ser realizada nessa estrutura. Lembrando que todos os antagonistas que nós vimos até agora, eles são de primeira geração, mas também nós temos antagonistas beta 1 de segunda geração, que eles têm toda a conformação ou estrutura dos antagonistas de primeira geração, porém o que vai mudar aqui são o grupamento amida, ou seja, eles têm a presença do grupamento amida, que esse grupamento é importante para a seletividade de receptor de beta 1. E este grupo amida tem que estar na posição para ser seletivo para receptor de beta 1, que vai estabelecer uma ligação, né? Ou seja, formar uma ligação de hidrogênio. Nós também temos o antagonista beta 1 de terceira geração, que também ele vai manter toda a sua estrutura dos antagonistas de primeira geração, mas o que vai mudar aqui, ou seja, acrescentar aqui, vai ser o grupo N-aril-alquil adicional, que eles são capazes de fazer ligações de hidrogênio adicionais e tem também a presença de um grupo chamado amida, né? E essa amida, ela vai estar em pontos diferentes nessa cadeia. E também, além de possuir esse grupo aril-alquil, vai também haver uma extensão da cadeia. Então, para frisar que o que vai mudar dos antagonistas de primeira geração é apenas o grupamento adicional da amida, e de terceira geração vamos ter, além do grupamento amida, vamos ter também o N-aril-alquil. E também existe outros antagonistas, alfa e beta, que eles agem de forma geral. Como exemplo, nós temos o carvedilol. Então, este foi o meu mapa conceitual e as suas explicações.